Muito bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo aqui no canal e muito obrigado por sua companhia. E vamos estudar a lição de domingo, dia 30 de março, que tem como título Quem lê, entenda. Esse é o título de hoje e a gente vai fazer aqui um resumo e se aprofundar na lição da Escola Sabatina, lembrando que nós temos vídeo aí quase que diariamente sobre a lição da Escola Sabatina, e para mim é um privilégio muito grande, porque uma vez compartilhando esse resumo eu também estou aprendendo muito e juntos a gente vai crescendo através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina, que nos leva, é claro, na Palavra de Deus. Olha que interessante, eu vou ler aqui uma partezinha aqui da parte de domingo do guia de estudos, que diz assim: entre em uma livraria e observe as obras sobre profecias bíblicas. Logo você perceberá que existe uma variedade gigantesca de pontos de vista e interpretações diferentes. Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender livros como Apocalipse. Um autor acredita que o anticristo não passa de uma metáfora. O outro diz que o anticristo ainda virá. E o outro diz que ele era uma pessoa ou um poder da época do Império Romano. Com tristeza, um pregador disse: para alguns, talvez a Bíblia seja como um violino antigo, como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. A Bíblia, como diz aqui o guia de estudos, no entanto, ensina o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Então a gente percebe que para muitas pessoas tem uma interpretação de como estudar as profecias, para outras pessoas tem uma outra interpretação, na grande maioria interpretações que não vai ao encontro da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente não só ler a palavra de Deus, mas a gente estudar, se aprofundar, para que possamos entender sobre a palavra de Deus e aqui especificamente sobre as profecias. Aqui tem uma pergunta interessante. Segundo estes textos, que são os textos de Mateus capítulo 24, verso 15, Apocalipse capítulo 1, verso 3, Mateus capítulo 11, verso 29, e também Jeremias capítulo 9, verso 23 e também o verso 24, que também foi o verso para memorizar. Aqui faz uma pergunta, né? Segundo esses textos, por que Deus se dá a conhecer? E é isso que a gente vai se aprofundar através desse resumo desta parte de domingo. Lembrando que você pode compartilhar esses resumos, né? Compartilhando esses resumos, você vai estar compartilhando esperança na sua unidade da lição da Escola Sabatina, que você ali se reúne todo sábado, recapitula a lição. Compartilhe esse vídeo para que, assim como esse vídeo tem ajudado você através desse resumo, possa ajudar outras pessoas também através da lição da Escola Sabatina. Tá certo? Mateus 24, verso 15 diz assim:
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Mateus 24, verso 15. Eu vou até repetir esse verso, que é bem interessante a gente analisar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ellen White, inspirada por Deus, no livro Grande Conflito, na página 24, diz assim: o Salvador fez saber aos discípulos que a destruição de Jerusalém seria um símbolo da destruição final do mundo. Aqueles que desejam escapar da destruição vindoura devem, observe, estudar as profecias e compreender os sinais dos tempos. Interessante isso, né? Nos orienta. Pega o exemplo aqui da destruição de Jerusalém, né? Que foi literal. E ali foi um símbolo da destruição final do mundo. Ou seja, de que vai, da forma como vai ser, evidente, né? De um outro cenário diferente. Só que ela fala que aqueles que desejam escapar da destruição vindoura devem estudar as profecias e compreender os sinais dos tempos. Então, querido amigo, querida amiga, querido aluno, querida aluna, é fundamental. E qual é a lição que a gente tira disso? Mateus verso 24, verso 15. Que precisamos estudar as profecias. Isso é muito claro. E qual é o objetivo? Discernir os sinais, né? Discernir os sinais dos tempos, do tempo do fim, que já é agora. As coisas têm acontecido com uma intensidade muito, mas muito maior. Então, é uma indicação de que algo diferente vai acontecer. Nós cremos, segundo a palavra de Deus, que é a volta de Jesus. Não sabemos a data nem o dia, mas assim como os sintomas, né, de uma gravidez, as dores de um parto, percebemos de que Jesus Cristo ele está voltando. E uma outra lição que a gente pode tirar é que a compreensão da Bíblia ela é essencial para que a gente não venha a ser enganado. Então eu vou repetir as lições aqui rapidamente. A primeira lição, em cima de Mateus 24, verso 15. Precisamos estudar as profecias. Segunda lição, objetivo. Nós precisamos estudar as profecias para discernir os sinais dos tempos, ou do tempo do fim. Terceira lição, qual é o objetivo de tudo isso? Que eu falei anteriormente, estar preparado para os eventos finais. Então, todos esses elementos aqui se somam, e qual é o objetivo? Preparação para os eventos finais. Só que isso só vai acontecer quando a gente tiver uma compreensão da Bíblia e entender que essa compreensão, esse estudo da Bíblia, ela é essencial para que a gente não venha a ser enganado. Por quê? Assim como toda a Bíblia, Deus que começou ali aquele ciclo, né, dos profetas, sempre teve os profetas de Deus e sempre teve os profetas que não eram de Deus. Os profetas de Deus falaram as coisas segundo a palavra de Deus, e os profetas que não eram de Deus falavam mentiras contrárias à palavra de Deus. Então sempre vai ter. Então a gente tem que ter esse entendimento. E quando fala para a gente não ser enganado, é exatamente por esses falsos enganos aí que têm entrado ao longo dos séculos aí, e infelizmente desviando muitos, né, da verdade. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Vamos sair de Mateus 24, verso 15 e vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim, na minha versão: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha que interessante. A primeira coisa, bem-aventurado aquele que lê. Segunda coisa, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia.
Bem-aventurado, são felizes, né? Só que tem um terceiro ponto, e esse terceiro ponto é o ponto que muitos, infelizmente, acabam negligenciando, que é o ponto de guardar as coisas que nelas estão escritas. Vou repetir o verso. Bem-aventurado ou felizes aqueles que leem. Tudo certo até aí. Aqueles que ouvem as palavras, até aí tudo certo. Porém, guardar tem uma conotação da gente. Para a gente poder guardar, nós temos que ler, entender, ouvir e praticar. Aqui guardar é praticar. É praticar aquilo que leu, estudou, ouviu. Não basta apenas a gente ler, ouvir e não praticar. E aqui destaca que nós devemos guardar as coisas das profecias. Então, reforçando que é fundamental a gente ler as profecias, contrariando as orientações que muitos erroneamente orientam. Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 226, ela fala a seguinte citação inspirada por Deus: a palavra de Deus deve ser nossa meditação e estudo. Vou repetir: a palavra de Deus deve ser a nossa meditação e estudo. A compreensão das profecias nos habilita a estar o quê? Preparados para os eventos deste mundo e a aguardar com esperança a vinda do Senhor. Eu vou repetir esse verso. A palavra de Deus deve ser nossa meditação e estudo. A compreensão das profecias nos habilita a estar preparados para os eventos finais deste mundo e aguardar com esperança a vinda do Senhor. Profetas e Reis 626. Que maravilha, né? A gente poder ter esse entendimento. E qual é a lição? A lição é que, podemos colocar assim, é que a leitura, né? A leitura e a obediência à palavra de Deus, ela nos traz bênçãos. Nos traz bênção. Então, quando a gente lê, quando a gente estuda e quando a gente guarda, nós estamos obedecendo. Nós não vamos conseguir obedecer quando a gente não lê, quando a gente não estuda e quando a gente não ouve. A obediência é a resposta de tudo aquilo que a gente vai harmonizar, vai guardar na nossa mente. E como é que a gente consegue guardar? Através da leitura, através do estudo e também através da obediência. Uma outra lição importante nós devemos valorizar o estudo das profecias. E não só valorizar os estudos da profecia, querido amigo, querida amiga, nós devemos manter esses estudos na nossa vida. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que a gente fique vigilante e seja fiel a essas profecias. Porque o verso diz o seguinte: porque o tempo está próximo. E aí, trazendo para os nossos dias, o tempo já é hoje. O tempo do fim é agora. E é agora que nós devemos nos aprofundar nos estudos da profecia. Tá certo? Mateus capítulo 11, verso 29. Vamos no pique. Lá diz o seguinte: Cristo nos chama. Eu vou tentar pegar aqui Mateus capítulo 11, verso 29. Vamos analisar aqui direitinho. Cristo nos chama, querido amigo, à humildade e à submissão. E quando a gente aprende de Jesus Cristo, o que nós encontramos, né? A gente encontra paz, a gente encontra descanso para a nossa alma, né? Mas para que a gente possa ter humildade e submissão, a gente tem que deixar de lado coisas que são inimigos à humildade e à submissão. E o que é? O orgulho. O orgulho é um grande inimigo da humildade.
digamos assim, a gente não ser submisso a Deus é o inimigo, né, da submissão. Então o que nós temos que deixar de lado? O orgulho. Deixando de lado o orgulho, nós vamos viver em obediência ao ensino da palavra de Deus e também das profecias. Ellen White, no livro Educação, na página 78, ela diz, inspirada por Deus: Cristo nos convida a aprender dele. A verdadeira educação significa aceitar seus ensinos e manifestar seu caráter. Quando tomamos seu jugo, nossa vida se torna uma expressão do seu amor e humildade. A gente só vai conseguir ser humilde e submisso se a gente aprender de Jesus Cristo. Jamais vamos conseguir fazer isso, desenvolver esse processo pedagógico de ensino, se a gente não aprender com um grande professor. E qual é a lição que a gente pode tirar? Mais uma vez, né, reforçando, Cristo ele nos chama a sermos humildes. Segundo ponto, nos chama à submissão. Não sermos presunçosos, acharmos que sabemos tudo. Muito pelo contrário. Terceiro ponto, terceira lição. Quando a gente aprende de Jesus Cristo, a gente encontra uma paz, como diz a Bíblia, né? Uma paz que o mundo não pode dar. Nós não conseguimos comprar paz. Se a paz fosse comprada, querido aluno, querida aluna, a paz seria, digamos assim, seria apenas ao alcance daqueles que tivessem poder aquisitivo. Porém, a paz de Cristo ela está à disposição de todos. E essa paz só pode ser encontrada através da humildade e da submissão. Finalizando, fica o convite para que você possa permitir esses dois elementos na sua vida. E aí a gente termina Jeremias capítulo 9. A gente já deu uma analisada lá na parte de domingo, só que aqui também foi acrescentado, além do versículo 24, que também é o verso para memorizar, o verso 23. Por isso que eu trouxe novamente aqui. Então a gente vai analisar novamente mais uma vez. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas, aí entra o verso 24, mas o que se glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. Que maravilha, né? Então aqui, 3 aspectos: beneficência, ou seja, misericórdia, juízo, né? E também justiça na terra. O que Ellen White diz, inspirada por Deus? No livro Caminho a Cristo, na página 68, ela diz assim: a sabedoria, as riquezas e o poder deste mundo não são nada perante Deus. O verdadeiro valor do ser humano está no conhecimento de Deus e em refletir seu caráter. Amém por isso, né? Deus seja louvado. Qual é a lição que a gente pode tirar? Finalizando essa parte de domingo, e já agradecendo a tua companhia. Primeira lição é o seguinte: que o verdadeiro valor não está na sabedoria humana. Vou repetir: o verdadeiro valor não está na sabedoria humana. Segundo ponto, o verdadeiro valor não está na sabedoria e também não está na força humana. Terceiro ponto, o verdadeiro valor não está nas riquezas. E aí eu vou somar aqui todos esses tópicos aqui e vai dar o seguinte: o verdadeiro valor não está na sabedoria humana, não está na força
não está nas riquezas, mas aí entra uma outra lição, no conhecimento de Deus. Interessante isso, né? O rei Salomão, quando ele teve a oportunidade de pedir o que ele queria para Deus, o que ele pediu? Sabedoria. Sabedoria para poder ser um rei bem-sucedido, para poder lidar com sabedoria com seus bens, com seus valores. Então a gente percebe que muitas vezes nós queremos resolver as coisas na sabedoria humana, que a gente vai analisar nessa semana, que a sabedoria humana ela é limitada e a sabedoria de Deus ela é infinita. A força humana perto da força de Deus não tem nem comparação. E um outro detalhe importante é sobre a questão que eu destaquei aqui das riquezas. Aí eu reitero mais uma vez, né? Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra as riquezas. Deus é contra a gente colocar as riquezas acima dele. E aí esse que é o grande problema. E finalizando, nós devemos nos gloriar não no que temos, mas em conhecer e viver segundo a justiça e o amor de Deus. Existem muitas pessoas se gloriando naquilo que tem, nos seus bens materiais, no seu conhecimento, etc. E não percebe, né, que isso foi tudo Deus que deu. É bem verdade que muitas pessoas usam os talentos, os recursos, o tempo, os dons que Deus concede a essas pessoas de maneira errada. E qual é a maneira certa de usar tudo isso? Que Deus nos concede, aliás, que Deus nos empresta, né? Usar tudo isso para a honra e glória de Deus, para ajudar o próximo, para ajudar a obra, para que as pessoas vejam que ali tem uma pessoa que está representando Deus aqui na terra. Esse é o grande objetivo. Essa foi a lição de domingo que nós estudamos. E fica aí o convite para que você possa se aprofundar no estudo da lição da Escola Sabatina. Fica o convite para que você possa nos acompanhar. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que nós possamos nos encontrar amanhã em mais um estudo, em mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você.